Vamos ver hoje a nossa terceira aula sobre caminho crítico, aulas de MS Prost 2016. No nosso site, no blog, temos alguns artigos que falam sobre caminho crítico, como estabelecer um bom caminho crítico e cronograma consistente. O primeiro conceito que precisamos ter em mente para obter um caminho crítico em um cronograma e ele seja confiável é que somente uma das atividades, a primeira atividade, a atividade que a gente chama de início da obra, início do empreendimento, só ela não tem predecessora. E somente a última atividade, fim de obra, ela não tem sucessora. Esse é o primeiro conceito. O caminho crítico é aquela soma das atividades que estabelecem o menor tempo para ser executado o cronograma sem folga. Então, se qualquer uma dessas atividades que estão no caminho crítico, se alguma dessas atividades sofrer um atraso, o cronograma, o empreendimento será atrasado na mesma quantidade de dias, ok? Então, vamos aqui para o nosso cronograma. Esse arquivo pode ser baixado lá no nosso blog. Vamos à primeira análise do cronograma. Então, só a atividade início e a atividade término não tem. A atividade início não tem predecessora e a atividade término não tem sucessora. Vamos dar mais uma analisada. Várias atividades têm mais de uma predecessora. Essas aqui. Essa aqui tem uma predecessora só, mas com latência de 28 dias. Essa aqui tem duas atividades, sendo que uma está com latência. Então, aqui temos um cronograma simples de uma obra sem muito detalhamento, ele para facilitar a nossa compreensão e a nossa utilização aqui no curso. A primeira coisa para a gente começar a analisar o caminho crítico, visualizar ele. Vamos colocar aqui em ferramentas do gráfico de Gantt, formato, tarefas críticas, certo? As tarefas críticas agora ficaram pintadas de vermelho. Vamos tirar essas flechinhas aqui que nos atrapalham? Vamos lá, botão direito, layout, fechei as flechinhas, tá? Só para a gente visualizar a quantidade de tarefas que fazem parte do caminho crítico, ok? Um pouco antes de analisar, vamos mexer aqui nos estilos de barra, tá? Vamos colocar a nomenclatura das nossas tarefas para que isso facilite a nossa visualização. Então a tarefa normal, então aqui ó, visualizar. Não vou entrar em detalhes em todas as tarefas. Por exemplo, aqui tem a tarefa crítica, com a cor vermelha dela, e aqui a tarefa normal. Se quiser trocar a cor, a padronagem da tarefa, as cores disponíveis. O que eu quero nesse instante é o texto. À direita, eu não quero o nome dos recursos. Vamos colocar aqui que na direita vai aparecer a data de término. E do lado esquerdo eu quero o nome da tarefa. Só para... Ok? Essas são as atividades normais. Estão aqui, ó. Agora, né, vamos colocar para as atividades críticas a mesma coisa. Aqui embaixo temos as atividades críticas. Texto, término, esquerda, nome. Ok? Está certo. Tá? Agora a gente consegue visualizar o nosso cronograma. Então o nosso cronograma do caminho crítico está pintado em vermelho as atividades que sofrem atraso. Uma forma de analisarmos o caminho crítico, que às vezes é muito extenso, tem cronogramas de obras que tem 2.000, 3.000 linhas, isso não é nem um pouco incomum nas obras de imobiliárias. Ativar uma função. Vamos ativar uma visualização que vai nos ajudar muito para analisar as tarefas, se elas estão bem relacionadas, estão com o relacionamento certo, que são os detalhes da tarefa. A tela se subdivide e aqui aparecem algumas funções. Nesse caso, nesse lado esquerdo, temos os nomes dos recursos e aqui o nome da predecessora. Mas vejam só, e vários outros detalhes da tarefa. Se clicarmos com o botão direito sobre a tela, aparece esse menu que tem aqui, ó, recursos e predecessores. É esse que vem
selecionado. Recursos e sucessoras. Nesse caso, vamos colocar predecessor e sucessora. Aí podemos ver de cada tarefa as suas predecessoras e sucessoras. Conseguimos ler os nomes das tarefas e não simplesmente os números das linhas delas. E isso facilita para a gente poder interpretar o cronograma. Vamos ativar mais um recurso, dividir e colocar o inspecionar tarefas. Tá? Vamos colocar aqui, tarefa de inspeção. Olha o que o nosso cronograma vai mostrar. Aqui do lado, mostra qual a atividade que está fazendo com que aquela tarefa atrase ou vá para frente. Vamos esconder aqui predecessor e sucessor que estão aparecendo aqui embaixo. Por exemplo, vamos pegar uma atividade que seja do caminho crítico. Essa atividade, vamos pegar aqui a atividade, por exemplo, atividade de fundações. Ela depende de duas atividades: terraplanagem e área de vivência. Qual dessas duas atividades que está fazendo com que forme a data da atividade fundações? Quem que está determinando o início? Nesse caso é a área de vivência. Ela está agendada automaticamente e inicia dia 26/7 até 12/9. Isso aqui é o que está nos dizendo o cronograma. Qual a tarefa predecessora que está fazendo com que a tarefa fundações inicie dia 26/7? É a área de vivência. A terraplanagem não está influindo na determinação desse cronograma. Vamos ver, vamos entender isso melhor? Então, a fundação está aqui e ela depende da área de vivência e da terraplanagem. Vamos analisar da última tarefa. Quem que está dizendo quando que a obra termina? No dia 14/11/2017. Essa obra aqui dura 1 ano e 5 meses. A última tarefa que influencia no término da obra é a limpeza e checklist. Então vamos ver. Vamos navegar até limpeza e checklist. Chegamos aqui na limpeza e checklist. Quem está determinando as datas de limpeza e checklist? São todas as fachadas. Vamos escolher uma delas. Essa fachada. A fachada pano 2. Quem que está determinando o início da fachada pano 2? É a de pano 1. Porque ela vem depois. Mostrei que as fachadas 2, 3 e 4 só iniciariam após a conclusão do pano 1. Tá? Então, a fachada do pano 1 está aqui. Quem que está determinando o início da fachada do pano 1? É o término da conclusão do elevador de serviço. Está aqui. E quem que está terminando o elevador de serviço? Instalações hidráulicas e elétricas do pavimento 2. Certo? E quem que está determinando a instalação elétrica do pavimento 2? É a alvenaria. E quem que está determinando a alvenaria? A estrutura. Pavimento 2. E a do pavimento 2, a estrutura do pavimento 1. A estrutura do térreo, a estrutura do primeiro subsolo, do segundo subsolo, blocos e baldrames, fundações, a área de vivência, depois instalação de containers, terraplanagem, limpeza do terreno, início da obra. Fizemos todo o caminho que determina o caminho crítico da obra. Se alguma dessas tarefas mudarem, por exemplo, vamos mexer aqui na tarefa fundações. Eu sei que comecei a executar e que essa tarefa começou a chover e que essa tarefa não vai ser mais executada em 35 dias, será em 45 dias. Percebam que a data de término muda para 28/11. Qualquer alteração nas tarefas do caminho crítico, elas influenciam no final do cronograma, na data de término do cronograma. Então, essa é a primeira noção de caminho crítico em cronograma. A função inspetor de tarefas, ela é essencial para que a gente consiga navegar de forma fácil e identificar o porquê que o cronograma às vezes não está refletindo o que está acontecendo na obra. Às vezes é somente um link ou uma sequência de links que estão
errados, porque a obra perdeu a sequência ou porque na hora de montar o cronograma foi montado com uma consideração errada. Então, isso é muito importante que se faça essa checagem do caminho crítico. Vamos relembrar mais algumas funções na parte de exibir. Quando estamos na parte de exibir, a gente pode classificar por datas, tá? Isso pode nos ajudar e podemos realçar, por exemplo, as tarefas que são do caminho crítico. Então, todas as tarefas do caminho crítico vão ficar realçadas aqui, refletindo o que está no Gantt, certo? Então aqui nós temos o realce. Eu quero filtrar só as tarefas do caminho crítico. Tirou o realce e deixou só as tarefas que são críticas, para a gente poder analisar de forma mais fácil. Tá? Então isso ajuda muito para a gente estabelecer a consistência do cronograma. E também, nesse caso, temos aqui, ó, predecessores e sucessores. Essa coluna eu acrescentei para poder montar o cronograma. Vamos acrescentar mais uma aqui. Eu estou sempre trabalhando com a coluna de custo. Aqui está tudo zerado, mas eu estou sempre trabalhando com ela. Eu sempre quero que essas colunas apareçam quando eu for trabalhar com o cronograma. O que eu estou fazendo aqui é montando os campos que vão aparecer sempre e vou gravar eles como uma tabela. Vamos gravar aqui, por exemplo, salvar campos novo como uma nova tabela. Eu vou chamar de então, se eu vier para cá, por exemplo, para a tabela controle, as tabelas mudam totalmente. O nome da tarefa, início real, término real, percentual concluído, percentual físico, duração, custo real. Essa aqui é a tabela controle. Não, eu quero a tabela caminho crítico. Selecionei aqui, voltou tudo que eu tinha estabelecido antes. Esses são os principais conceitos para a gente analisar um caminho crítico após a montagem do cronograma. Fiquem com a gente, assistam a nossas aulas, a sequência de aulas são aulas simples e sempre usando conceitos utilizados na construção civil.